Um detetive aceita um caso diferente e descobre um submundo de monstros e precisa impedir o fim do mundo, e esse é o filme Dylan Dog. E eu sou F, então vamos recapitular. O filme começa mostrando uma jovem que estava em casa tranquilamente cozinhando, quando começa a cair um melado estranho em cima do prato, e quando ela olha pro teto percebe que algo aconteceu no segundo andar, e ela sobe desesperada para ver se o pai dela estava bem. O problema é que ele já estava falecido, e ela sente que havia algo observando quando pula o pé grande pela janela. E agora o narrador começa a dizer que esse mundo era muito diferente do que imaginávamos, pois por todo lugar que olharmos terá algo diferente, mas que está oculto para quem não acredita, e que o que aprendemos em histórias de terror na verdade existia. E aparece um cara com raiva apontando a arma para o nosso protagonista, chamado Dylan Dog, e ele não entende o que estava acontecendo, e o cara diz que por causa dele a esposa descobriu que ele estava tendo um caso e tirou tudo dele, e Dylan consegue o desarmar facilmente, e o cara diz que a esposa já havia feito o mesmo. Seu ajudante Marcos chega e vê o cara saindo com melados correndo do nariz, e não entende, e ele diz que estava na hora dele começar a usar tecnologias, pois usava câmeras analógicas para fazer suas investigações, e Marcos diz que queria ser seu parceiro, mas Dylan diz que o que ele fazia não precisava de ajuda. Os dois são chamados para mais um caso, e ele tinha um Fusca muito mequetrefe que soltava mais fumaça que chaminé. E chegando na casa, Elizabeth diz que não sabia como essas coisas funcionavam, e ele diz que vigiava as pessoas infiéis, e ela diz que era algo diferente, pois o pai dela foi falecido e no enterro o padre deu um cartão para ela, e quando ele vê o cartão percebe que era um dos antigos e quer ir embora. E ela diz que viu uma criatura, mas ele diz que essas coisas não existiam, e vai embora. E quando Marcos pergunta o que estava acontecendo, ele diz que queria viver pelos próximos 20 anos e saiu dessa vida. A noite está rolando muita loucuragem e uma balada no centro da cidade, e era um lugar cheio de vampiros e criaturas da noite, e entra um lobisomem muito louco e usa uns tóxicos diferentes e começa a ficar loucão. O problema é que ele começa a passar dos limites, e quando os seguranças aparecem para o levar, ele bate em geral. Mas uma coisa ele não esperava, pois o Tiaguinho aparece e ele leva um botadão e cai tortinho, e geral continua a festa como se nada tivesse acontecido. Marcos vai até o escritório para levar algumas provas, e alguma coisa enorme aparece atrás dele, e ele acha que era o Dylan, que estava bêbado, mas quando ele olha para trás, acaba dando uma falecida. E quando Dylan chega no dia seguinte, vê seu amigo falecido no chão, então ele percebe que fez besteira, e a polícia diz que aquilo não parecia algo humano, então agora ele já sabe o que fazer, pois precisaria voltar para esse mundo, e pega sua maleta e roupa estilosa. Dylan volta na casa da Elizabeth e ele diz que agora era pessoal, pois seu amigo foi falecido, e ele diz que aquilo foi um ataque de lobisomem e começa a procurar pistas. E elas diz que seu pai trabalhava com importação de itens antigos e ele percebe algo de estranho na árvore e encontra fios de cabelo, e ele era a versão pobre do Sherlock Holmes, e dentro de sua pasta ele possuía várias amostras de fios, pois ele catalogou todos os clãs de lobisomem da cidade e percebe que era de uma lobisomem fêmea e jovem. E agora vimos como uma pessoa consegue ir atrás de treta, pois ele vai até um açougue muito antigo na cidade e chegando no local percebe algumas pessoas mal encaradas e começa a investigar o local e encontra uma entrega de pouca quantidade para o endereço. E Dylan conhecia Gabriel, o chefe daquele clã, e Dylan diz que ainda estava aposentado, mas que estava seguindo algumas pistas, e ele pergunta como estava a filha dele e percebe que a descrição batia, mas ele não podia acusar diretamente, pois para falecer basta estar vivo, e Gabriel lembra o que aconteceu com a esposa dele. Na hora de ir embora, o açougue estava vazio e do nada pula um careca muito louco pra cima dele, e agora começa uma lutaria nervosa. E Dylan claramente estava em desvantagem contra um lobisomem, mas ele pega um soco inglês de prata e o derruba, e vai embora, pois agora tinha outra pista. E quando chega no endereço que encontrou, a filha do Gabriel estava falecida igual seu amigo, e do nada o Supla sai do armário e começa a fugir, e ele percebe que era um vampiro. Voltando para a casa da Elizabeth, ele diz que ela precisava sair da cidade, pois logo começaria uma luta de clãs, pois um vampiro faleceu a filha do chefe do clã de lobisomem, e ela diz que precisava mostrar algo que seu pai estava importando, e era uma cruz de prata, e ele trabalhava com outras coisas, se é que você me entende. E do nada começam a entrar vários vampiros pela casa, e começa mais uma perseguição sinistra, e quando daria ruim para Elizabeth, Dylan
temos uma bomba caseira que tem o mesmo brilho do sol. E galera, se eu tivesse isso, estaria vendendo e pensando qual seria a próxima mansão para comprar. Eles conseguem fugir e o fusquinha estava turbinado, e pula um vampiro muito louco em cima, mas eles conseguem o derrubar. E depois, andando pela cidade, ele vai mostrando que por todo lugar haviam criaturas como vampiros, lobisomens e zumbis. E há muito tempo foi feito um tratado que o humano seria responsável por investigar casos sobrenaturais e ele foi escolhido, mas depois de uma perda se aposentou. Dylan vai até o necrotério da cidade e os médicos legistas na verdade eram zumbis, e ele diz que queria ver seu amigo, e quando abre a gaveta ele estava sem o braço pois foi vendido. E do nada Marcos acorda e ele diz que tinha duas notícias, uma que ele estava falecido e outra que estava vivo, e ele acha que era uma piada e percebe que estava sem um braço. Ele vai até um mercado diferenciado e era um lugar que apenas os zumbis frequentavam, pois lá eles poderiam comprar partes humanas para repor. E ele vai falar com o chefe deles e ele diz que não sabia de nada, mas que aquilo tudo não era culpa de nenhum clã de monstros, mas sim de um clã de caçadores de monstros, e eles haviam sumido há centenas de anos. No cemitério, o Tiaguinho Vampiro, o Negão da Canela Fina, diz que houve muito problema pela cidade e que eles não poderiam chamar atenção, pois os humanos precisavam achar que nada estava acontecendo, e aquele vampiro que pulou no carro do Dylan, por estar exposto, agora seria preso por 20 anos para aprender uma lição. Dylan vai no mercado com Elizabeth e Marcos, e ele estava desmaiado no carrinho, e quando acorda percebe que seu braço era de um canela fina, e quando ele vai provar uma comida começa a passar mal, pois como zumbi ele precisava comer outras coisas, e Dylan diz que agora ele só poderia comer vermes e insetos. Dylan vai até o hotel da loucuragem dos vampiros, e tenta entrar de penetra, mas acaba sendo pego, e Vargas, que era o chefe daquele clã, o chama para conversar, e Dylan diz que estava de olho nele e se descobrisse que ele estava por trás de algo, sabe o que iria acontecer, pois quando a esposa dele foi falecida, ele acabou com todos os líderes vampiros, e Vargas assumiu. Dylan encontra o vampiro que atacou a filha do chefe dos lobisomens, e ele diz que era um engano, e quando tenta fugir, aparece uma criatura gigante, que era a mistura de um lobisomem com vampiro e zumbi, e ele apanha feio, mas consegue a localização da casa daquele vampiro, e quando chega, percebe que ele estava recebendo ajuda de alguém, e Marcos ainda não acredita que é um zumbi, então Dylan dá um tiro no peito dele, e agora não tinha mais dúvidas. E galera, caso você ache que é um zumbi, não tenta fazer o mesmo não, porque acho que vai dar meio ruim. E depois Dylan vai até o enterro da filha do Gabriel, e ele diz sobre o vampiro, mas Gabriel já estava sabendo de tudo, pois a filha estava namorando com ele, então foi outra pessoa. E ele mostra a foto da cruz, e Gabriel se assusta, e diz que estava sumida há mais de 300 anos, e era melhor continuar assim. Chegando em casa, Elizabeth pergunta o que aconteceu no passado dele, e ele diz que perdeu a esposa para os vampiros e decidiu se aposentar, e ela tenta colocar a língua na garganta dele, mas ele diz que ainda não estava pronto. E Marcos vai até uma lanchonete pedir um x-tudo nervoso, mas os atendentes percebem que ele era um zumbi e faz um especial de vermes estragados, pois era a única coisa que ele poderia comer, e uma mulher o chama para o encontro de zumbis anônimos que ainda não se assumiram. Dylan vai visitar Borelli, que era um historiador vampiro que tinha mais de 800 anos, e ele pergunta o que era aquela cruz, e ele diz que era uma relíquia muito poderosa que poderia liberar um ser milenar que acabaria com o mundo, e quem o invocasse poderia controlar a criatura, e quando ele vai falar com Gabriel, alguma coisa chegou primeiro e acabou com ele. Dylan chega em casa em questão de um dia, ele já ficou pronto, pois Elizabeth vai pra cima dele e agora começa a preparação para o bem bolado, e ele se desapegou tanto que deu o colar de proteção da esposa dele para ela, e acho que se funcionasse, ela não teria falecido. Marcos descobriu onde estava aquele vampiro zumbi lobisomem, e estava em uma doca abandonada, onde era conhecida por viver vários zumbis canibais, pois ali não tinha regra, e o monstro aparece e Dylan era um humano comum, mas consegue lutar de igual com a criatura, e quase que Marcos é jogado aos zumbis mequetrefes, mas Dylan consegue vencer a luta e o monstro dá uma falecida. Dylan agora precisa
precisa ir atrás do vampiro e pega todas suas armas e começa a invadir o hotel dos vampiros. E geral vai caindo fedendo e ele consegue chegar no quarto do Vargas e começa a perguntar sobre aquela cruz e ele diz que estava com um vampiro ancestral chamado Esclave, que era um dos fundadores daquele clã, e quando eles chegam no porto da cidade, havia uma passagem secreta e eles encontram um vampiro segurando a cruz, mas todos estavam dormindo. Eles acabam sendo capturados pelo pessoal do Vargas e agora eles conseguiram o objeto mais poderoso do mundo, e os dois são presos em uma cova e Dylan diz que os zumbis têm uma habilidade especial para cavar o chão, pois eles não sentem dor, e Marcos consegue cavar uma saída e vemos que Vargas foi atrás da Elizabeth, e aqui vemos um plot twist de baixa qualidade, pois ela era do clã dos caçadores de monstros e começa uma lutaria sinistra. Quando Dylan chega no local, todos os vampiros estavam falecidos. Elizabeth diz que fez isso tudo para que os clãs lutem entre si, e já que não deu certo, invocaria aquela criatura para fazê-la acabar com todos, e enfia a cruz no Vargas e ele começa a se transformar no Canela Fina nível 2, e vira uma criatura monstruosa, e agora eles estavam ferrados, pois nenhuma arma tinha efeito contra ela. E conforme o tempo passava, ela ficava maior ainda, pois ainda estava no processo de transformação, e Elizabeth tenta controlar a criatura, mas ela não obedecia a um humano fraco, e ela tenta fugir, mas o clã dos vampiros e lobisomens aparecem e começam a acabar com ela, e a criatura vai sentindo, pois estava ligada a ela. E no final a criatura é destruída e Dylan deixa a cruz com o filho do Gabriel, pois ele manteria em segurança, e diz que aceitaria Marcos como seu parceiro. E esse foi o filme Dylan Dog e as Criaturas da Noite, de qualidade duvidosa. Então se curtiu pelo menos o vídeo, deixa o like aí e se inscreve, pois eu levei quase um dia para assistir esse filme, pois a cada 20 minutos aparecia uma mosca mais interessante voando. Então só vem comigo, agora vou nessa, então fui!